liberando sobre a nossa vida a virtude do seu Espírito, para que nós não venhamos desanimar, mas que cada dia possamos avançar, né? Todos os dias é dia de batalha, é dia de guerra, todos os dias é dia de desafios, e o Senhor nos dá desafios às vezes para provar nós mesmos, se nós estamos convictos, e nós respondemos isso na perseverança. Mas nessa noite eu trago uma mensagem do livro do profeta Isaías, capítulo 35, uma palavra profética, uma palavra poderosa que Deus entregou ao teu servo, o profeta Isaías. Capítulo 35 do profeta Isaías, do verso 1 até o verso 10. E o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do vosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortaleceis os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos serão abertos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e rios no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com cana e junco, e ali haverá um alto caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. E ali não haverá leões, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quando Deus libera essa palavra profética ao teu servo, profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque profeta Isaías, não que ele era melhor, não que ele era mais ungido do que os outros, não que Deus fazia acepção de pessoas, mas o profeta Isaías, Deus quando levanta, quando levanta, Deus libera uma unção maior sobre a vida do profeta Isaías, porque quanto mais é dado, também mais é cobrado, mais é exigido. Deus não confia nada sobre os ombros, sobre a vida de quem não tem condições de suportar. Deus não libera do seu poder sobre a vida de quem não tem capacidade de suportar. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus levanta uma pessoa, Ele não dá só ele simplesmente a libertação, a transformação, um tempo novo, mas Deus também confia algo poderoso, de virtude, de unção sobre a vida daquela pessoa, porque a chamada de Deus vem acompanhada com provas, com desertos, com perseguições, e muitos chegavam também à morte, mas a morte, não a morte física, a morte ou seja, passavam da morte para a vida, melhor dizer, porque todos que serviam a Deus, andaram com Deus, uns foram transladados, uns arrebatados,
outros tomados para si. E Deus não deixava que os seus servos, que o seu povo fosse envergonhados e confundidos, mas ele confundiu os inimigos. Eu disse que o profeta Isaías, quando o Deus enviava o profeta, ele tinha uma mensagem de cura, uma mensagem de salvação, uma mensagem de resgate e também uma mensagem que impactava, que transformava, uma mensagem de morte, de sentença, uma mensagem que quando Deus fala, vai lá e fala essa palavra, Isaías ia lá e falava a palavra. A palavra do profeta Isaías era tão pura, era tão reta, tão verdadeira, que essa palavra se cumpriu nos seus dias, e nenhuma das palavras que o profeta falou, Deus deixou cair por terra, porque Isaías, quando falava, ele não falava por ele, não falava porque ele queria falar, porque o Senhor mandava ele falar. Eu quero dizer que essa palavra alcançou gerações, passou por gerações, o poder dessa profecia passou por gerações, e o poder dessa profecia chegou também até nós, e marcou a nossa geração, porque pela virtude da palavra, pela autoridade da palavra, pelo poder da palavra, nós também que andávamos errantes, perdidos, fomos achados, fomos separados, fomos comprados, fomos lavados e chamados para o seu pastoreio. Nós fomos alcançados por essa profecia. O que ele diz? Que derramaria água sobre o sedento, porque havia um tempo em que as nações, o mundo, a terra ia estar sedenta. Cada um ia sentir sede em alguma das necessidades da sua vida. Um ia sentir sede de justiça, outro ia sentir sede, o desejo de mudança, outro ia sentir sede, o desejo de ser curado, transformado, liberto. Cada um ia sentir sede decorrente à sua necessidade. Onde vamos ver, eu quero falar aqui nessa noite, eu separei alguns capítulos e versículos para nós entender o que essa profecia está nos levando. Vamos lá para João capítulo 4. Eu quero falar nessa noite sobre alguns milagres que Jesus fez. Por que Jesus fez? Não dá para falar de todos, ainda que tivesse uma semana pregando, não dá para falar de todos, mas eu separei alguns aqui, só para nós. João capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, o que vai dizer ali? E quando o Senhor entendeu que os fariseus, João 4, verso 4, a partir de 4, e era necessário, olha que coisa, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Tinha dado a seus filhos, seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se e assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Uma das primeiras profecias, um dos primeiros cumprimentos dessa profecia de Isaías 35 é essa. Porque não poderia ser nenhum dos profetas, não poderia ser nenhum sacerdote, não poderia ser nenhum rei. Essa profecia estava apontando para o Cristo que viria. Então só Jesus tinha autoridade para poder
nesse encontro